Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica analítica e a teoria clássica de campos. Muito bem. Então, agora vamos escrever aqui então a força generalizada componente 1, força generalizada componente x, que é igual assim, a derivada ordinária em relação ao tempo aplicada sobre a derivada parcial em relação a dx dt aplicada sobre a energia cinética de translação total menos a derivada parcial em relação a x aplicado sobre a energia cinética de translação total do sistema, que é um sistema composto por uma única partícula. Então, essa força generalizada componente 1 ou componente x é igual a derivada derivada ordinária em relação ao tempo aplicada aqui sobre a massa derivada de x dt multiplicado pela derivada de x dt menos zero, pois a derivada parcial em relação a x aplicada à energia cinética de translação total do sistema composto por uma partícula, no caso é zero. Então aqui nós temos força generalizada, componente 1 ou componente x é igual a derivada em relação ao tempo aplicado sobre a massa, multiplica por dx dt, mais a derivada, mais a massa multiplicada pela derivada ordinária em relação ao tempo aplicado sobre dx dt. Então, a derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero. É igual a zero para o caso de uma massa maior do que zero e sendo essa massa uma constante numérica. Então aqui nós temos componente 1 da força generalizada, o componente x para o sistema de coordenadas cartesianas, pode ser dado por dm dt, derivada de massa em relação ao tempo multiplicado por dx dt, mais massa derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x. Isso é a segunda lei de Newton. Newton sobre o eixo x. Então, para o caso mais generalizado, para o caso em que a massa é constante numérica e é maior do que zero, a derivada de massa em relação ao tempo é igual a zero, então nós temos a força generalizada componente 1 ou componente x como a massa multiplicado pela derivada em relação ao tempo de segunda ordem no tempo aplicado sobre x. Ou seja, a massa vezes a aceleração, nós resgatamos a segunda lei de Newton. Muito bem, vamos ao longo do eixo x. Vamos encerrar nesse ponto. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.